Fux descarta condenar Bolsonaro e outros 7 réus do núcleo crucial por organização criminosa. Nós destacamos 2 trechos desse voto até agora do ministro. Repito, não foi concluído. Está para o almoço, depois, no retorno do almoço, aqui o ministro Luiz Fux. Eu estou com a informação aqui da Nájila, ela está me... Já voltou, Nájila? Se voltou, a gente pode pôr ao vivo na tela a imagem. Ainda não voltou. Bem, quando voltar, vocês me avisem aí. Mas dos trechos do que Flávio Dino, do que Luiz Fux já votou até agora, já se pronunciou até agora, nós separamos 2 trechos. O primeiro, onde ele diz que o processo deve ser anulado porque não deveria estar sendo julgado pela primeira turma, e sim pelo pleno ou pela primeira instância. Vamos ver esse trecho. Operações que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de Sua Excelência, o dedicado relator, e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Lembrando que essa preliminar já havia sido discutida pela primeira turma no início do processo, e o voto de Fux foi esse mesmo, vencido por 4-1. Vamos agora ao vivo, porque segue o voto do ministro Luiz Fux. Olha só, agora sim, já retornou do almoço, a primeira turma já retornou e o ministro está ao vivo, continuando, seguindo com o seu voto. Vamos pôr aí ao vivo, o trecho ao vivo, Nájila, por favor. Essa formulação sugere que as proteções judiciais conferidas pela primeira emenda à liberdade de expressão são necessárias, ainda que não suficientes para assegurar a legitimidade democrática. Se as pessoas são impedidas de participar da formação da opinião pública de modo... Bem, e aí ele está seguindo o voto dele. Repito, nas preliminares, ele já havia sido vencido no início da votação. E agora, nós vamos passar o trecho onde ele iniciou o voto dele sobre os 5 crimes atribuídos pela PGR. A PGR atribuiu a esse núcleo crucial 5 crimes: organização criminosa, abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio. 5 crimes. O ministro Fux já se manifestou sobre um dos crimes, organização criminosa. E nesse, ele inocentou os 8 réus. Vamos ver. Agora, chama atenção para esse aspecto que eu atentei. No caso em questão, não há nenhuma prova de que algum dos réus tinha o dever específico de agir para impedir os danos causados pela multidão em 8 de janeiro de 2023. Nesse sentido, a teoria jurídica estabelece que a omissão não se configura apenas pela ausência da ação, mas pela ausência de ação capaz de impedir o resultado do crime. Isso deve ser um dever jurídico específico, não apenas uma obrigação moral genérica. Vamos lá. No caso, são 5 crimes, eu já falei. Em um deles, organização criminosa, está 2-1. 2 ministros votaram pela condenação, Moraes e Flávio Dino, e um pela absolvição, Luiz Fux. Agora faltam os votos de Fux
para os outros 4 crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República. É isso que ele está fazendo ao vivo e, na medida que esse voto for sendo feito, a gente informa aqui ao vivo no Agora Brasil. Sobre a absolvição aí por organização criminosa, eu quero ouvi-lo, Ari. Olha, é muito estranho, com todo respeito ao voto do ministro Luiz Fux, primeiro, ele querer remeter o processo à primeira instância, alegando que os acusados do núcleo crucial não têm foro privilegiado. Por quê? Foram mais de 400 julgamentos de pessoas que participaram da destruição dos 3 poderes, das sedes dos 3 poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. E Fux acompanhou a maioria pela condenação. Então, eles também não têm foro privilegiado. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, há pesos diferentes. Mas, do ponto de vista jurídico, estão na mesma situação, exceto o deputado Alexandre Ramagem. Então, causa estranheza, inclusive entre os próprios ministros. Agora, dito isso, que causa estranheza, e também me causa estranheza, aquele primeiro trecho que você colocou, dele dizendo que não vê nesse núcleo crucial nenhum movimento de ter coordenado aquela invasão. Olha, a começar pelo Anderson Torres, que deveria ter formulado um plano de contingenciamento, sabendo que haveria uma manifestação ali. A começar por ele, mas também causa estranheza ele avaliar com o ministro que Bolsonaro, Braga Neto, nenhum deles insuflou, coordenou, fomentou aquele ato no dia 8 de janeiro. Agora, dito isso, os advogados de Bolsonaro estão comemorando. Por quê? Eles avaliam que quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito lá da Vara de Curitiba de levar adiante a Operação Lava Jato, naquela votação houve uma unanimidade. E mesmo assim, a posteriori, depois, diante de novos fatos, a ação foi anulada. Então, agora que há um dissenso, há uma voz discordante, a de Fux, os advogados bolsonaristas acham que não agora, mas no futuro, abriu-se uma brecha para que essa ação seja anulada. Pois não, Alessio? Ainda mais sobre essa formação de organização criminosa, eu acompanhei um pouco mais cedo também a leitura do voto do ministro Fux, ele falou sobre um ato contínuo, de que não poderia ser enquadrado como organização criminosa um núcleo de pessoas que agiram distintamente, pessoas que agiram separadas, isso na visão do ministro, obviamente. Então ele coloca que não houve uma organização de fato, é até redundante falar, mas que não houve uma organização nessa organização criminosa, não houve ali atos organizados entre esses membros, principalmente agora do núcleo crucial, que são os que estão sendo julgados nesse momento. Diferente do voto do Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, que foi bem conciso, mais objetivo, o ministro Fux ele tenta ali apresentar os seus argumentos, as suas considerações sobre o porquê não condenar os envolvidos, os réus aí na trama golpista, os réus desse núcleo crucial. E até então concordo com o Ari, eu acho que causa no mínimo estranheza, né, o posicionamento, inclusive entre os próprios pares. Há uma avaliação de que surpreendeu, de que pegou de surpresa inclusive os próprios ministros. Ele ontem já havia dado esse indício de que não gostaria de ser confrontado justamente por possivelmente apresentar uma opinião, uma visão, um voto completamente diferente, que é o que até então tem sido, totalmente diferente do ministro relator, totalmente diferente do ministro Flávio Dino. E até então não finalizou, mas o indicativo é esse, de que é um voto completamente diferente até então. Está surpreendendo quem não acompanha, porque eu falei que 4-1 faz tempo. Hoje eu tenho uma dica imperdível para você que busca